Bom dia! Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos fazer os exercícios da página 149. Então, primeiro, esse experimente era para nós fazermos a medida da lousa. Como nós não estamos presencialmente, não tem como a gente fazer essa atividade, tá? Então, não precisa fazer a número 1, tá bom? Então, não é para fazer a número 1. Na número 2, lá embaixo, utilizando o seu pé, você vai medir a largura de uma porta, tá? Então, vocês vão colocar os pés um na frente do outro, assim, dessa forma, tá? E aí, vocês vão medindo dessa forma. Coloca um pé para trás, o outro para frente. E assim vocês vão medindo quantos pés tem a porta de vocês. Pode ser a porta do quarto, a porta do banheiro, enfim, a porta que vocês acharem melhor, tá bom? E a largura da sua sala de aula. Como nós não estamos presencialmente, então também não é para fazer a B, tá? Só façam a A, tá? Então, só meçam uma porta na casa de vocês. Compare os resultados que você obteve nos itens A e B com os resultados de seus colegas, tá? Então, gente, essa atividade é bem difícil da gente fazer, mas a gente vai comparar pelo menos a porta da casa de vocês, tá bom? Depois a gente conversa um pouquinho sobre esse assunto no nosso momento online. Na página 150, o centímetro e o milímetro, tá? O centímetro e o milímetro, nós encontramos ele em uma régua, tá bom? Então, ó, ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes, né? Então, nós temos aí uma forma de medir que não é padronizada, né? Uma forma não padronizada. Então, quando a gente usa o polegar, quando a gente usa o palmo da mão, né? Quando a gente utiliza os braços, quando a gente utiliza os pés, né? Que são os passos. Então, quando nós fazemos esse tipo de medida, são medidas não padronizadas, tá? Que a gente utiliza as partes do corpo. Agora, nós vamos ver o centímetro e o milímetro. Ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes. A fim de resolver esse problema, foram adotadas unidades de medida de comprimento padronizadas, como o centímetro, tá? Que é o que nós encontramos na régua. Em uma régua, a distância entre o 0 e o 1 é 1 centímetro, né? E nós podemos abreviar por 1 cm. O mesmo ocorre entre os números 1 e 2, o 2 e o 3 e assim por diante. Utilizando uma régua, Daniel mediu o comprimento da sua caneta. Então, a caneta do Daniel tem 14 centímetros, né? A caneta do Daniel tem, aí vocês vão colocar aí embaixo, 14 centímetros. Como nós sabemos? Porque está aqui, ó, ele parou no número 14, tá? Então, tem 14 centímetros. Em seguida, o Daniel mediu o comprimento de um pequeno papel de barbante, pedaço de barbante. Ele observou que esse comprimento é menor do que 1 centímetro. Nesse caso, podemos utilizar o milímetro, tá? Que é o mm, que também é uma unidade de medida de comprimento padronizada, tá? Então, os milímetros, eles estão entre os centímetros. Então, por exemplo, 1 centímetro está aqui, certo? Para chegar no 2, nós temos aqui os milímetros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, tem 10 milímetros entre 1 centímetro. Então, esses aqui
são os mm, que são os milímetros. Esse daqui são os cm, que são os centímetros, tá bom? Assim, podemos dizer que o pedaço de barbante tem 8 milímetros de comprimento, não é verdade? Muito bem. Aí, nós temos atividades na página 151. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada um dos pedaços de barbante e escreva a medida no espaço, tá? Então, vocês têm aí um pedacinho de barbante, vocês vão pegar a régua, colocar ela aqui em cima do 1, tá? Partindo do 1, vocês vão ver quantos centímetros tem, tá bom? Se tiver menos do que 1 centímetro, vocês vão contar os milímetros, tá? Que são os mm. E se tiver mais do que 10 milímetros, vocês também colocam, tá? Aqui está pedindo no terceiro os milímetros, tá bom? Então, se deu 1 centímetro, por exemplo, passou de 10, tá? Ele já passou do 1 e do 2, mas continuem contando, tá? Ele está pedindo os milímetros. Então, vocês vão contar depois do 10, 11, 12, até vocês chegarem nos milímetros que está pedindo aqui, tá bom? 2. Utilizando uma régua, meça o comprimento de seu passo e do passo de 2 de seus colegas, tá? Então, vocês podem medir de alguém em casa, da mãe de vocês, do pai, do irmão, tá? Do tio, enfim. Ou se tiver só uma pessoa na casa de vocês, não tem problema, pode medir só de uma pessoa, tá bom? Quantos centímetros tem o seu passo? E o passo de quem vocês medirem, tá bom? Se cada um de vocês medir o comprimento de uma parede, utilizando o próprio passo, quem obterá a menor quantidade de passos? Quem vocês acham? Né? Dessas pessoas que vocês mediram. Então, vocês vão colocar aqui. Estime em passos o comprimento do contorno da sala de aula. Essa atividade a gente também não vai fazer, tá? Porque nós não estamos na sala de aula. D. Meça em passos e complete a frase. O comprimento do contorno da sala de aula que eu estudo mede. Essa a gente também não vai fazer, tá, gente? A medida estimada no item C se aproxima do resultado obtido nessa medição. Então, essa daqui a gente também não vai fazer, tá bom? Quando tiver falando das medidas da sala de aula, não é para fazer, tá bom? Então, nós vamos fazer até essa página, 151, tá? Um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.